Nas eleições norte-americanas, Donald Trump disse que a vice-presidente Kamala Harris é mentalmente incapacitada para governar os Estados Unidos. Durante uma agenda de campanha na Pensilvânia, o candidato republicano disse que tem algo de errado com ela, a Kamala Harris, e que ela deveria sofrer um impeachment por não conseguir proteger a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Vai tocando um tema aí sensível para os estados do sul americanos. O discurso de campanha durou quase 2 horas e Trump passou boa parte no tempo atacando a adversária sobre as questões de imigração. Vamos ouvir aqui o nosso cientista político, né, o Henrique Kriegner. O Trump está mudando a estratégia? Eu não entendi só, seria um impeachment preventivo por incapacidade mental? Seria uma nova forma de impeachment? Na verdade, bom, esse comentário é bem característico do Trump, né? Mas ele está fazendo referência ao período que ela serviu à frente de todas as operações de seguridade da fronteira. Essa foi uma das principais incumbências dela enquanto vice-presidente americana e também presidente do Senado. Vai lembrar que nos Estados Unidos os dois cargos eles andam junto, né? A vice-presidente já tradicionalmente por normas constitucionais a presidente do Senado, no caso da Kamala. E ela também assumiu a frente das negociações com os países da fronteira para que tivesse fronteiras mais seguras. Ela fez, inclusive, uma primeira tour que foi extremamente mal-sucedida em países da América Latina, pedindo para que imigrantes não cruzassem a fronteira de forma ilegal. No entanto, isso não repercutiu. Na verdade, o aumento de pessoas cruzando a fronteira de forma ilegal foi significativo e iniciou, inclusive, uma movimentação via Canadá, na fronteira do norte. Então, a fronteira do sul, que já é uma catástrofe, agora iniciou, durante a gestão da Kamala, um problema maior ainda na fronteira do norte, que não era uma preocupação até então. Então, realmente, quando o Trump fala sobre isso, ele está fazendo referência a esse período específico e aí ele vem com os exageros. Eu acho que nesse caso ele se confundiu. Quem diretamente está mentalmente incapacitado aí de exercer uma função presidencial é o atual presidente Joe Biden. É realmente bem colocado. Quero ouvir o Guilherme Mendes e quero ouvir o Diogo da Luz. Começando com o Diogo da Luz, a gente sabe que nas eleições norte-americanas o sistema de votação indireta, né? Você vai eleger os delegados em cada estado, são 570 delegados, e não adianta você ter mais votos, de acordo com pesquisa no país. Você tem que ganhar nos estados que tem mais delegados. Como é que está a questão? Qual é o seu palpite? No swing states nós estamos ali, Arizona, Novo México, Wisconsin, Illinois e Pensilvânia. Esses são os estados que devem, Michigan também. São 6 estados aí que são os estados pêndulo, né? Os swing states que devem decidir as eleições. Então não adianta sair pesquisa dizendo que a Câmara está na frente ou que o Trump está na frente. A pesquisa tem que dizer quem está ganhando na maioria desses estados, quem vai fazer mais delegados nesses estados. Qual o seu palpite, Diogo da Luz? Aproveitando que começamos o tema com as bets, façam suas apostas. Diogo da Luz. Tá difícil fazer aposta aí, mas pois é, você pegou bem um ponto. O Trump é um estrategista, ele certamente tem pesquisas na mão e deve estar medindo o que fala. Mas eu estranho quando eu vejo ele fazer esse mesmo discurso para os seus já seguidores, onde ele já tem votos. Ele precisa, na minha percepção, se quer ganhar, avançar nesses swing states, como você disse, os estados pêndulo, os estados que não estão propriamente decididos por um lado ou por outro. E nesses estados, aquelas pessoas que têm preocupação com a migração, com todos esses sistemas que o Trump insiste, já tomaram sua decisão. Me parece que, neste momento, atacar a Kamala Harris enfraquece o Trump, porque as pessoas, muitas delas, acabam se incomodando e tomando as dores dela, até por ser uma mulher também. Então, eu não entendo, mas tenho que respeitar o grande conhecimento dele. A Kamala Harris tem uma vantagem sobre o Trump, porque ele já é tão conhecido, que os seus eleitores já estão praticamente decididos. Poucos estão em dúvida. A Kamala Harris é pouco conhecida, embora vice-presidente, muito menos que o Trump, que já foi presidente. Então, ela tem mais potencial para crescer. No meu ver, aqui à distância, se ele quiser tomar o espaço dela, ele precisa arrumar um discurso diferente que só as pesquisas internas deles poderão dizer quais são. Ô Guilherme Mendes, eu acho que com a questão da imigração ele tenta atrair o Arizona e o Novo México.
Mas dizem que vai se decidir mesmo a questão aí na Pensilvânia, que é o estado natal do Joe Biden. A coisa está meio equilibrada lá. Como é que você está vendo essa estratégia do Trump? Porque o público que é liberal já não está com ele. Quem é anti-Trump odeia o Trump. Em Nova York e na Califórnia, então, acho que ele tem que entrar só sobrevoar o estado. Qual a tua avaliação? Rapidinho, só um comentário. Dos estados pêndulo, Pensilvânia e a Geórgia são os que têm mais delegados. Tem muito mais peso do que o Novo México e Arizona. Por isso que eu estranho essa estratégia dele. Exatamente, bem colocado. O Trump voltou a aumentar a temperatura do debate. Ele, há 15 dias, né, depois dos incidentes em que ele foi novamente vitimado com um potencial, nesse caso potencial, né, o primeiro foi de fato um atentado, ele havia tentado passar uma imagem de alguém mais comedido, alguém em tese até mais vulnerável, na medida em que um senhor foi atacado de forma covarde, como ele foi por 2 vezes. Isso certamente tocava alguma parte do eleitorado e esse lado mais humano, corroborando o que o Diogo bem falou, seria então um eleitorado em que ele não tem cadeira cativa. Na medida em que ele parte novamente para agressão e parte para agressão sem nenhum tipo de fundamento, é óbvio que a vice-presidente Kamala tem condições absolutas mentais de exercer tanto seu mandato de vice-presidente quanto de candidata democrata nessas eleições, ele joga para a torcida, faz mais do mesmo e tenta chamar as atenções, tanto é que nós estamos aqui agora debatendo mais uma fala desastrosa dele. Também acredito que, como o Diogo falou, que ele não faz à toa. Ele não é uma pessoa que faz movimento sem ter antes um bom estudo e uma boa base de pesquisa. Vamos aguardar. Eu acho que é cedo, mais uma vez, para fazer qualquer aposta, Capês, dizendo aí, respondendo a sua provocação, mas o fato é que uma eleição que era dada como ganha, se o adversário fosse o Joe Biden, hoje está, sem dúvida, muito mais difícil para o Donald Trump. A ver o que vai acontecer. Muito bem. Bom, debatemos bem essa questão, né? Não sei o que vai dar, mas eu espero que o movimento woke não cresça mais nos Estados Unidos, mas não sei em quem que deve dar.